Assim, as minhas atividades Tranquilo. sociais estão meio Aqui é um bate-papo desgastadas. entre amigos. Aqui é um bate-papo entre amigos. Eu sou ou muito 8 ou 80, ou muito introspectiva ou tagarela demais. Aí Eu o Tai espero que hoje Chi, você, eu espero que hoje você seja tagarela, porque você tem muita experiência com alguns assuntos aqui que a gente vai comentar, e eu amaria que você colocasse a sua visão. Capricha. o Tai Chi tem me ajudado nessa parte, né? De buscar um equilíbrio, de ouvir mais e Uhum, observar. Mas eu vou tentar fazer uma rápida introdução. Eu me formei em História pela UFPE. Comecei a trabalhar como educadora social lá no COC. Aí agora eu estou fazendo um curso de psicopedagogia e uhum. neuropedagogia pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. E às vezes eu dou uma de artista também, fico querendo pintar Oh, umas eu aquarelas, sei. Gente, pintar arte. aguardem que tem novidades. A gente não vai dar spoiler, mas depois o Bruno e a Mirella falam sobre uma novidade, É, mas em outro momento, não hoje. Vamos deixar vocês porque curiosos. Dona Hum. Simone, tem muitas coisas. Gente, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Desculpa, É, Mirella, pode falar. tudo bem. Tem muitas coisas que são difíceis de expressar pela palavra falada e escrita. Aí Uhum. só através da arte eu consigo expressar alguns sentimentos assim que são bem próprios, né? Mas enfim, é Sim. basicamente isso. E agora, e também estou fazendo aulas de Tai Chi com a instrução do professor Bruno, né? Pois é. Gente, eu fiz, falar nisso, eu fiz uma aula de experimental com o Bruno. Vocês não têm ideia. O pessoal que já conhece, ok, mas quem não faz ainda, eu super recomendo, porque assim, pela questão energética principalmente. Uhum. Os movimentos são lentos, é uma coisa lenta e tudo, mas, cara, eu transpirei, se bobear, eu transpirei mais do que eu transpiro na academia. Então, assim, sem falar nesse equilíbrio emocional, nesse equilíbrio psíquico, nesse equilíbrio energético, que é uma coisa que pega muito hoje em dia, né? Todo esse Uhum. estresse. Verdade. Pode falar, né, Bruno? É. O Tai Chi é praticamente uma acupuntura sem agulha, né? Porque a gente vai estar manipulando energia, né? A energia vai estar fluindo de uma forma mais livre, né? Uhum. Eliminando os bloqueios também. É uma prática extremamente completa, né? Ó, Como a gente alguém conversou colocou na. aqui que está precisando urgente. Então, entre em contato pelo direct com o Bruno, que ele vai te dar todas as informações necessárias, tá bom? Pode falar, Bruno. Como a gente conversou na primeira live, né? A prática do Tai Chi ela é extremamente completa, né? Porque ela engloba tanto movimentos físicos, né? Estudo da filosofia, práticas de meditação também. É uma maravilha, né? Para quem está buscando, né? Uma prática assim. Uhum. Sim, e a gente estava conversando sobre aquela questão, a questão energética, a questão espiritual também, né? Inclusive, o Bruno até tocou num ponto que eu acho fundamental a gente colocar aqui, que quando nós falamos em espiritualidade, não estamos falando de religiões, tá? A espiritualidade, ela vai muito além disso. Tá? Então, o Tai Chi, Bruno me corrige se eu estiver errado, tá? Mas o Tai Chi, ela é o tipo da prática que não tem se você é de determinada religião, isso não te impede de praticar. Era isso que eu queria colocar. Tá certo assim, né? Você concorda? Ai, meu irmão entrou. Oi, esse maldoso. Né, Quando a gente Bruno? fala de espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, eu entendo espiritualidade como uma forma de conexão, né? Com aquilo que há de Uhum. mais natural e simples em nós, né? Que é o quê? A nossa essência, né? Então, nesse sentido, o Tai Chi ele propõe um caminho para essa conexão. Uhum. Então, como vocês podem perceber, para ter esse contato com o nosso interior, a gente não precisa estar em determinadas religiões, né? Frequentando determinados templos, porque é uma conexão pessoal, é você com você, né?
Uhum. E a gente é um templo, né? Onde a gente está, o sagrado vai estar ali com a gente, não é Sim, verdade? sim. E, e qual a conexão com o Tai Chi, né? O Tai Chi, ele foi criado por monge, né? Então, quando a gente fala em monge, o que é que o monge está buscando realmente, né? Iluminação, né? Transcendência espiritual. Então, a partir disso, a prática do Tai Chi ela foi criada com esse objetivo de levar o homem a estabelecer esse contato profundo com sua real natureza. O Uhum. movimento é apenas uma parte integrante do processo, né? Ele não é o todo, digamos assim. Para esse mundo aqui que a gente vive, para esse momento que a gente vive, onde é tudo muito muito imediato, as pessoas estão muito acostumadas, né? Essa coisa muito rápida, de resultado muito rápido, isso e aquilo outro. Então eu acho que o Tai Chi ele vem como uma, tipo assim, ó, vamos dar uma paradinha, vamos olhar para dentro da gente, e ele dá esse suporte para que você fique nesse silêncio, sabe? Observe tudo isso, observe como você tá funcionando. E, para mim, na minha concepção, essas práticas, como a meditação, como o Tai Chi, elas ajudam você principalmente nesse ponto, você aquietar um pouco, né? Mirela, e a tua experiência, faz quanto tempo que tu tá praticando o Tai Chi? Ai, Você já tem tanto tempo, conhecia, não. conheceu? Mas Eu acho assim, que, tu já conhecia antes? bom, é, eu tive um contato, mas foi bem pincelado durante minha graduação, que eu fiz uma Uhum, disciplina sobre história da China, mas foi muito aspecto político, mais contemporâneo. E aí falava uhum, um pouco também sobre a medicina chinesa e esses aspectos das filosofias, né? Mas eu desconhecia totalmente. As pessoas falavam do taoísmo, eu lia e não entendia. Aí, só agora praticando que eu estou tendo mais clareza do que é essa filosofia. Mas esse contato mais aprofundado eu venho tendo, acho que é desde o ano passado, Bruno, eu não sei, final do ano passado, talvez, do retrasado. Eu não lembro. Eu estou meio perdida, uhum. mas faz alguns meses já que eu venho praticando. E agora que eu consegui o livro, lendo também, né? Os textos. Ai, que bom. Gente, se alguém puder ler o comentário aí, eu agradeço, porque aqui tá meio ruim para mim. Já conheço o Bruno por redes sociais. Quase acontecia um momento com o mesmo, mas depois, pela correria, desandou. Ah, Antunes falou. uhum, E essa correria, ela acaba sendo o grande mal da sociedade hoje, né? Porque a gente vê que as pessoas estão extremamente ansiosas, né? Estressadas, né? É como se não tivesse tempo para nada, né? E essa situação, né? E o Tai Chi, ele propõe outro caminho, o caminho inverso, né? Que é o caminho em direção a você, né? Em direção à sua essência. Esse modo de vida, né? Extremamente acelerado, isso também afeta a nossa energia, né? A saúde também, né? Porque tem uma conexão. Tudo claro. aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente ouve, né? Tudo aquilo que a gente vê, isso afeta a nossa energia, né? E por conseguinte, a nossa saúde também, né? Então, o Tai Chi, essa proposta, né, de um caminho mais harmônico, através do movimento, né, através da filosofia também, para que a gente possa aplicar, né, todo esse conhecimento na nossa vida, entendeu? Uhum, Tai Chi não é só fazer meia dúzia de movimento e pronto, tá bom. Não, não é bem por aí. Mas é você incorporar essa prática na sua vida mesmo, sabe? sim, Esse é o intuito. Porque fazer apenas movimento por si só não leva ninguém a uma transformação, não é verdade? claro. É todo aquele processo, é como a meditação, não adianta só você sentar e pronto. Não é assim. É, A respiração, o padrão de respiração, o ambiente também influencia, né, no início. Depois você pode meditar. Eu adorava meditar dentro do ônibus, dentro de trem. Quanto mais desafiador, às vezes eu entrava quando eu estava na Alemanha, a gente se locomovia muito com trem, né? Com metrô. E aí eu entrava, era cheio, cheio, cheio. Eu sentava e começava a praticar. E é muito interessante isso. E é como tu tá colocando aí, né? Ajuda em tudo. Sim. porque o processo Tai Chi ele é semelhante ao processo de meditação. Porque quando a gente fala meditação,
A verdadeira meditação é essa que você leva para o seu dia a dia, como Uhum. você falou, Dilma. Então, eu entendo meditação como você observar a si mesmo. Então, essa observação, ela deve ser constante. Ela não deve morrer ali na prática, sabe? Só quando a gente está sentado, está ali respirando. Não. Ela deve ser uma prática constante. Uhum. Eu estou no ônibus, eu estou observando a minha respiração, quais são os meus pensamentos, Sim, sabe? Se eu sim. estou caminhando também, eu observo cada passo que eu estou dando, observo as paisagens, as pessoas. Isso é Uhum. meditação. Perfeito. Você incorpora, assim como o Tai Chi, né? Porque eu sempre falo como sinônimo, meditação e Tai Chi é a mesma coisa. Então, quando você aprende a aplicar essas práticas no seu dia a dia, faz toda a diferença. Agora, você faz 15 minutos apenas e morre ali, entendeu? Não leva ninguém a lugar nenhum, né? Uhum. Você tem um momento bacana de relaxamento e tudo mais, mas morreu ali. Mas quando a gente aprende a ter essa consciência, né? Uma consciência mais desperta, né? Uma consciência mais consciente do nosso corpo, das sensações, e tudo que está acontecendo no nosso coração, no nosso pensamento, isso traz uma mudança total, sabe? Porque boa parte das pessoas, o que é que elas fazem? Elas estão sempre lutando, né? Contra os pensamentos, Uhum. contra as sensações. Aí muitas vezes acontece aquilo que a gente também já conversou. Aí a pessoa vai dormir e não consegue. Porque passa um dia na agitação, né? Naquela luta, aí vem um pensamento, a pessoa, não quero ver isso. E fica naquela resistência, aí quando chega à noite não consegue dormir, né? Tudo consequência desse padrão acelerado, né? Sim. Então, essa prática que a gente está falando, essa prática constante, tá certo? Que não morre ali no tapete de yoga, que não morre ali enquanto você está fazendo o movimento de Tai Chi, essa prática que realmente traz uma transformação. Ela Uhum. muda totalmente o nosso ser. E esse é o objetivo dessa live hoje, a gente mostrar o Tai Chi, mas o Tai Chi como um caminho para a espiritualidade. O Tai Chi como um caminho para a conexão com a nossa real essência, né? Quem realmente eu sou, né? Por que esses pensamentos, né? Por que esse sentimento todo, sabe? Então isso é extremamente importante a gente compreender. Sim. Mirela, em relação a essa questão assim da espiritualidade, da meditação em si, qual é o teu relacionamento com tudo isso? Assim, como é que você... Porque eu percebo o seguinte, a forma como a gente se apresenta, a forma como a nossa energia, porque a primeira coisa que chega é a nossa energia, né? Quando você conhece alguém, você não conhece aquela pessoa, você só está vendo aquela pessoa e sentindo aquela pessoa. Então, Uhum. eu tive o prazer de te conhecer, sabe, naquela aula, e assim, foi um carinho rapidinho, assim, não Aham. durou, não demorou tanto. Aí eu queria Aham. saber, assim, eu queria saber de você, pela tua experiência, essa questão da espiritualidade, desses que o Bruno está trazendo muito bem aqui, a gente trazer tudo isso para o nosso cotidiano, né? Como é que funciona isso para você? Uhum. Bom, começou na adolescência ainda e foi aflorando. Eu ficava questionando muito a existência, o porquê da minha Eu existência, o não disse, Bruno, que ela é propósito. mais velha do que a gente, todos dois juntos. Eu disse a você, eu sabia. Vai, E isso Di. era uma coisa diária, era diário e isso estava me atormentando. Aí eu, por que eu penso nisso todo dia? Eu tenho que, não sei, eu estava querendo me movimentar para tentar escapar de pensar nisso, né? Nesse lado mais profundo, Incrível. assim. Uhum. E aí eu acabei entrando num processo depressivo e etc., Sim. medicamento. E eu fazia muitas leituras e nada disso preenchia isso. Até que eu descobri que a resposta tinha que vir de dentro mesmo, de uma prática autocontemplativa, né? Do ser, de entender nosso valor no mundo e como a gente está em expansão sempre, e não ficar diminuindo a nossa Uhum. existência, mas sim entender que, na verdade, existe muito mais coisa além do que a gente enxerga. Então, foi a partir daí. E aí eu comecei a pesquisar sobre mantras, hindus, e comecei a estudar sobre budismo. E agora eu conheci o Tai Chi, né? Que é o que eu estou me alinhando bem com a filosofia. Mas, na verdade, eu sou uma grande curiosa. Eu pego de cada religião, eu saio pegando um Cada pouquinho. religião um pouquinho. Aí fiquei um Sim. caldeirão, assim,
Mas é bom, porque aí depois você tem mais opções para escolher, sabe? Porque, assim, muitas vezes as pessoas, elas param de fazer determinadas práticas e tudo, porque elas não se identificam com aquilo ali. Tá tudo certo, gente. Uma pessoa vai se identificar mais com a meditação sentada, outra vai a meditação em movimento, que tem, por exemplo, a meditação de Osho é movimento puro, é dança e tudo, e eu amei. Mas assim, então procure aquela prática que vai te fazer estar bem. De nada adianta você se forçar a ficar sentada ali em posição de lótus. Não, não precisa disso, sabe? É fugir dessas ritualísticas. Né? Eu acho que isso, que é justamente isso, Miranda, que tu tá falando. É bem interessante. E foi fórmula, né? Sim, claro. Claro. E isso que tu falou, por exemplo, da depressão, isso é muito importante porque a gente está num nível de adoecimento muito grande, sabe? As pessoas, elas estão muito... Claro que não dá para generalizar, né? Mas, assim, tem muita gente aí perdido, ansioso, sem saber o que fazer da vida, porque perdeu o chão, perdeu... É bem... É por isso que a gente fez essa... A gente está fazendo essa live hoje, né? Para dar essa... ajudar esse pessoal no que a gente pode. Ai, deixa eu só dar um oi aqui para Marcelinho. Eles são uma pessoa muito importante na minha vida. Ai, Oi, que bom. Gente, sejam bem-vindos, tá? Brian. Mais uma vez. Legal. Bruno, sabe o que era que eu estava pensando sobre... essa semana me veio uma coisa bem interessante. Porque assim, como eu trabalho com sonhos também, né? Eu sou terapeuta holística, gente, para quem não sabe. E eu trabalho com essa questão da... É um tipo de interpretação, tá? Mas baseado na terapia junguiana. Eu não sou psicóloga, mas eu pego os arquétipos como para me basear em relação aos sonhos. E eu tive um sonho esses dias aí que me deu uma certeza, que eu estava meio que assim... Sabe quando você fica, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso não é ego? É o ego aqui querendo se exibir, né? Falando aqui para todo mundo, se sentindo assim, o ó do rainha da cocada preta. Mas aí eu estava me perguntando isso, e aí, nesse sonho, com esses símbolos que vieram, eu entendi que não, tá tudo certo, é isso aí, sabe? E aí, como é que você percebe isso? Como é que você percebe que tá certo? Porque o universo começa a te mandar sinais, as sincronicidades acontecem. Eu acessei o Bruno já me apresentou a Mirella. Entende como tudo funciona? Tá tudo interligado, gente. Então, assim, vocês que estão aqui agora com a gente nessa live, as pessoas que vão vir assistir essa live depois, tá tudo conectado, não tem essa separação, né? Como a gente acha que tem. E é isso que é gostoso. Quando você faz uma prática dessa, que você se melhora, automaticamente você melhora o seu entorno. Isso é que é o legal da coisa, né? Você sente isso na pele, vocês passaram? Com certeza, né? Como tu falou, né, Dilma? O nosso encontro foi através do Tai Chi, né? Foi pura sincronicidade, pura conexão também. Sim. Porque enquanto você estava nesse movimento, né, de querer resposta, eu também estava, né? Então as ideias se conectaram, né? E a gente conseguiu se encontrar, né? Digamos assim. E o universo é um sinal, né? A gente que muitas vezes acaba sendo muito tapado, né? Muitas vezes é uma notícia, é uma mensagem de um amigo. Tem horas que o universo só falta colocar um lembrete, assim, com luz neon piscando, assim, em cima de você, sabe? Aí você olha e diz, não, acho que eu tô vendo errado. Né? Mas sabe que... Pode falar. Não, pode falar, Dilma. Não, eu não, vá, diga. Quero ouvir você. Sobre essa prática do Tai Chi, e você falou que muda o entorno, etc. O meu noivo, ontem mesmo ele disse, você tá mudada, tá mais calma. Porque eu explodia por coisas assim, um pouco mínimas. Aí agora eu paro para refletir assim, o que é esse aborrecimento é só meu. O outro não tem responsabilidade quanto a isso. Aí agora eu estou fazendo esses processos assim diários e realmente tudo melhora as relações familiares, amorosas.
vai virando um ciclo bom, né? Uhum. Tem Eu vou pegar momentos. Oi, pode falar, Bruno. vou pegar esse ponto de Mirella, né? Geralmente, quando falam Tai Chi, as pessoas apenas imaginam aqueles movimentos, né? Feitos em grupo, né? Uhum. Mas, na verdade, o verdadeiro Tai Chi, ele começa a acontecer de dentro para fora, tá certo? Toda essa leveza que a gente faz na prática dos movimentos, né? Ela começa a brotar do nosso interior. Então, a gente começa a agir de uma forma totalmente diferente. A nossa visão, ela muda em relação à vida, em relação às dificuldades, né? Entendeu? Porque essa leveza, ela começa a incorporar, ela fazer parte de você, né? Então, ela acaba sendo um jeito de ser mesmo, sabe? Um exemplo, quando você está na rua, ao invés de você ir correndo, sabe, para o trabalho, para algum outro local, você começa a andar com suavidade, observando mais as coisas, observando mais as pessoas, sabe? Então, é nesse momento que o Tai Chi ele começa a acontecer. É quando você realmente incorpora todos aqueles princípios, né, toda aquela leveza da prática internamente. Uhum. Aí, nesse Sim. ponto, a gente começa a entender o Tai Chi. Entendeu? É tá como eu digo. com ela. Pois é o que eu digo, não adianta você ter conhecimento sem ter a prática, sabe? Não adianta, é uma coisa que fica, não tem sentido, para mim não tem sentido. E assim, um ponto aí que a Mirella falou em relação a essa questão das aproximar as pessoas e tudo, acontece também o movimento contrário, tá, gente? Dependendo da tua vibração, tu vai atrair, vai ter pessoas ao teu entorno, pessoas que estão naquela vibração, né? E é normal você, se você passa de série, é normal que você tenha novos coleguinhas, novos amiguinhos, conheça pessoas novas, né? Não que aquelas outras pessoas não tiveram sua importância. Isso é necessário aqui. Então, o bom disso tudo, o que é? Qual foi a lição que eu peguei com tudo isso? Aprender a desapegar. Tudo é impermanente, não adianta. Você não é para sempre. Você não vai ficar o tempo todo equilibrado, assim como você também não vai ficar o tempo todo em desequilíbrio. Não é isso aqui que a gente está colocando, que o Bruno está colocando, a Mirella ou eu. Mas, assim, é você tentar fazer isso o maior tempo possível. Com essas práticas, você consegue ter essa visão. E eu acho que isso é bacana da gente comentar aqui, né? Porque muita gente diz, você medita, faz Tai Chi, então você é um santo na Terra. Você não tem raiva, você não tem estresse, você não fica nervoso. Não, a gente fica, né? Quem avisa, Bruno? Tu, vai. Eu vou jogar batata quente para você. Avisa aí pro pessoal. A gente fica nervoso, né? Mas a forma de lidar com esses sentimentos ela é totalmente diferente, né? Essa é a grande sacada da história. Porque você realmente vê as coisas diferentes, né? Essa questão da impermanência, né? Que tudo está em movimento, tudo está se transformando. Isso é um ensinamento que a gente aprende também através da prática do Tai Chi. Uhum. Por isso que o Tai Chi é uma meditação dinâmica, porque é como se a gente buscasse estar em harmonia com esse movimento, com esse fluxo. Os grandes mestres do Tai Chi, eles falam que a vida é como roda gigante. Ora a gente está aqui em cima, ora a gente está embaixo. Uhum. Então a gente tem que meio que se adaptar a esse movimento, sabe? Porque o universo é movimento, né? Tudo é movimento. Claro. Não adianta querer ficar na zona de conforto, né? Achando que vai manter aquele padrão o tempo todo, porque vem a vida e dá uma rasteira, aí você cai e vai para baixo. Mas o universo é movimento. O Adolfo comentou aqui, realmente, Bruno, é quase um santo. Yeah. E aí, Bruno? Tô vendo a auréola daqui. Então, o negócio é o seguinte, é bem essa coisa dos saltos, né, que a gente dá. Bruno, Gilda e Mirella? Não, Dilma. Eu sou Dilma. Dilma e Mirella. Eu sou de Natal, a Mirella é do Pernambuco e o Bruno também. A Mirella é de Recife, né? E eu de de Limoeiro. Uhum. E eu sou de Natal. Então, e aí... Pelo Tai Chi. Pois é. Gente, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Aqui é de vocês, aqui o espaço. Então, sabe que tu estava falando isso aí dos altos e baixos, né? Uma coisa que eu observei comigo, principalmente, foi o seguinte. Antes eu era muito... A inconstância era muito... Era tipo um salto, Bruno, eu sei, eu sou de Limoeiro também. O meu salto, eu estava
eu cheguei um momento a pensar que eu era bipolar, porque em um momento eu estava lá em cima, numa euforia daquelas, e quando caía, era 3, 4 dias trancada dentro de um quarto sem querer falar com ninguém. Era mais ou menos assim. Claro que tem um lado espiritual da coisa, né? Do parapsiquismo, mediunidade, para quem. Então, assim, eu comecei a observar que, praticando a meditação, que é desde 2006, hoje é que eu consigo já observar essa diferença. Os altos já não estão mais tão altos. Já vai se aproximando um do outro. Não fica aquela diferença tão grande, né? E quando você vai embaixo, também você já não desce tanto. Pelo menos comigo aconteceu assim. Você sentiu isso, Mirella, também? Sim, hoje em dia, bom, é um processo, né? Eu não sei se eu posso regredir, mas eu acho que não. É algo que realmente com a prática vai se incorporando a um modo de vida. Mas eu O consegui Antunes colocou aqui que nós estamos falando muitas coisas que ele está se identificando. Que bom, você está no lugar certo, então. É verdade. Hoje em dia, Dilma, eu consigo identificar as problemáticas pessoais e colocá-las em caixas e não apenas misturar tudo. Comigo, e misturar tudo e cair num processo sinistro de adoecimento. O que acontece é que eu falo muito assim, que é como se fosse uma redoma a depressão que eu tinha, como se fosse uma redoma. Podia estar tudo ok ao entorno, mas as palavras que eu proferia contra mim mesma e as coisas que eu imaginava faziam, assim, uma fumaça. E aquilo ali ia deixando tudo fosco e eu não conseguia enxergar. Então, só dependia de mim nesse processo de limpeza, né? De dentro para fora mesmo, para entender essas sombras. Porque senão... Sabe o que eu acho interessante em relação a essa questão que você colocou? O seguinte, muitas pessoas que têm parapsiquismo, que têm um determinado grau de mediunidade, elas tendem a misturar um pouco as coisas, né? Então, muitas vezes, o assédio, as energias intrusas que chegam, elas te fazem também ter esse pensamento. Mas qual é o ponto que eu acho que é importante a gente frisar aqui? As pessoas tendem, quando eu digo as pessoas, gente, eu estou me incluindo também. As pessoas tendem a colocar fora a responsabilidade. E quando vem, mesmo que venha uma influência espiritual, é porque eu atraí aquilo. Então é sempre minha responsabilidade. Não adianta querer fugir. E foi isso que você fez. E que bom. Que bom mesmo. Né? Todo o processo de autoconhecimento, de transformação, sempre vai começar primeiro por nós. Não adianta querer esperar que as pessoas mudem, que o entorno mude, se a gente não está fazendo essa mudança, né? Então, eu vejo as práticas importantes por conta disso, porque elas vão levar o homem sempre para dentro, tá certo? Tanto a meditação, yoga, tai chi, entendeu? A essência por delas é uma. O que acontece é que são culturas diferentes, né? Mas a essência por trás dessa ferramenta é uma. O objetivo é o mesmo. É levar o homem para esse processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, muitas vezes, é um processo doloroso também, né? Porque a gente, muitas vezes, não consegue aceitar a nossa sombra, né? A gente tem essa idealização, né, de um ser puro, né, e pleno, e acaba querendo escantear esse aspecto mais ruim, né, que a gente acha nosso. Então, isso acaba sendo um problema também, né? Porque o autoconhecimento tem que ser um acolhimento, tanto dos aspectos positivos, né, tanto dos aspectos negativos também, entendeu? Não dá você falar em autoconhecimento sem englobar tudo isso, porque autoconhecimento faz parte de tudo isso. Perfeito. E até porque também não adianta você querer... Nós vivemos em um universo, em um mundo dual. Sempre existe o branco. Eu já coloquei isso aqui até em outras lives minhas. Branco, preto, dor, alívio, raiva, acalmia. Sempre vai ter esses dois pontos. Por quê? Para ter esse equilíbrio. Porque se nós estamos evoluindo. Então, se nós tivéssemos só um lado, que evolução seria essa?
Se eu já tô ok, já sou perfeito, para que eu vou evoluir? Não preciso. Então não teria lógica tudo isso, né? Uma coisa meio sem lógica. O Yin e o Yang estão aí para mostrar isso para a gente, né? E aí quando os dois se fundem, dá uma cor única. Então eu vejo também muito por esse lado. É assumir o seu lado, que você não é a boazinha, a fofinha, a salvadora da pátria. Não, eu tenho também um monte de coisa que eu ainda preciso organizar, né? Alguém mandou uma mensagem aí, acho que foi o Antunes. Uma pergunta. Lê aí, Mirella, pra gente. Vocês acreditam que já existe a reencarnação? Tipo, eu já nasci no passado e hoje estou aqui novamente? Ok, quem fala primeiro? Vai, Bruno. Depois Mirella, depois eu. Eu não acredito, não. Para mim é um fato. Porque a gente vê até pelo... as experiências que passaram por comas, né? Experiência de quase morte, né? Que falam assim. Você vê o relato dessas pessoas, né? Elas falam como se estivesse saindo do corpo, né? Falam que os médicos conversavam, sabe? Então, realmente a alma ela é imortal. O corpo morre, né? Mas a alma ela continua a sua jornada, entendeu? E o palco, o planeta, ele acaba sendo o palco dessas experiências. Uhum. Porque a gente vem para aqui para iniciar todas essas experiências e depois retornar para a nossa origem espiritual. Mas se você pesquisar esses relatos, né, dessas experiências quase morte, né? O nome é Ekemia, Dilma. EQM. Uhum. Experiência de quase morte. Você vai ver que tem alguma coisa por trás daquilo ali, entendeu? Como é que as pessoas em coma conseguem relatar tudo aquilo, né? Que vê o corpo ali. Tem até pessoas que vão para casa, sabe? Escutam a família conversando. Isso em espírito, tá certo? Então, para mim, a reencarnação ela é um fato, não é uma crença, sabe? Por conta disso. Existem muitas pesquisas em relação a isso, até com máquinas, com muita coisa que existe, por exemplo, falando não do espírito, mas falando da questão energética, né? Existe uma câmera que ela é capaz ela consegue fotografar, que se chama Kirlian, ela consegue fotografar a aura das pessoas. Então, assim, eu sou como o Bruno. Isso para mim já é uma coisa que eu tenho consciência de que eu sou um espírito vivendo uma experiência aqui desse corpo, tá? E que quando chegar um certo momento eu vou trocar, como o Bruno colocou muito bem, que eu também adoro fazer esse paralelo. É como um teatro mesmo. O personagem Dilma está aqui vivenciando esse momento. Existe também uma coisa que me dá essa certeza que eu tenho, que é a projeção astral, que à noite, enquanto você dorme, geralmente o teu corpo energético, o corpo espiritual, ele se desprende do teu corpo físico e vai viver experiências, né? Isso aí fica assunto para uma outra live. Existem algumas reportagens, você consegue encontrar com crianças que dizem ter sido fulano de tal, que foram um avô, e dá detalhes que para uma criança seria quase que impossível humanamente ele saber daquilo ali. Então é uma coisa que já é mais... Muitas vezes a questão de negar isso é um meio de fuga. Por quê? Porque quando você entende que você não é só esse corpo, você entende que a sua responsabilidade é muito maior. E eu não quero ter essa responsabilidade. Então é melhor eu entender que eu vou morrer e acabou e pronto, acabou. Fui para o paraíso e já era. E não é assim, sabe? E que bom que a gente tem essa oportunidade de voltar aqui para recuperar determinados desafetos que a gente deixou em uma outra vida, né? E começar, e é sempre um recomeço, e tá tudo certo, gente. Se você foi... As pessoas, elas se pegam muito, na vida passada eu fui fulano de tal e fiz tanta coisa ruim. Isso não importa, é agora, é o que é que se faz agora com essa informação. O que é que você está fazendo da sua vida nesse momento, é esse momento aqui que a gente tem. Agora é você, Miranda. Esse é o ponto crucial que me fez despertar para buscar
esses conhecimentos, essas filosofias. Foi justamente esse questionamento. E Uhum. esse medo da grande responsabilidade de que talvez eu não acabe aqui. Do preconceito também das pessoas, né? Que as pessoas têm muito preconceito. Eu sempre fui considerada uma louca, pirada, que chega aí falando de gente que morreu, que não sei o quê. Eu tô muito doida. Mas tudo bem. Faço parte do grupo dos não normais. Mas o teu Esse primeiro ponto é ponto, interessante, né? Mirella, Falar sobre amor. pois é. Tu ia comentando aí em relação à questão da tua experiência, né? Que tu teve, que tinha medo. De que era que você tinha medo, além da responsabilidade? O que era que você achava? Não, porque, bom, eu sou muito da ciência também. E aí eu ficava questionando, poxa, tem muitas coisas, esse negócio da sincronicidade, tem muitas coisas assim, como eu digo, que são mistérios para mim e seria muita arrogância minha tentar achar uma resposta e eu acho que eu vou morrer como uma eterna aprendiz e reencarnar milhares de vezes. Mas é isso. Até ter uma compreensão, mas era essa centelha assim, tipo, poxa, eu vou morrer e desintegrar e é só isso? Acho que Deus é muito grandioso, sabe? Para fazer isso. Sim. Uma obra dessa para se desfazer depois e pronto, acabou. E aí? Mas aí várias experiências ao longo da minha vida que a ciência não explica foram me fazendo questionar, meu Deus, ou eu tô louca, ou existe algo muito superior à nossa capacidade. É que não dá para explicar, né, também com palavras, né? Alguém perguntou aqui, a Carla, vocês já tiveram ou tem medo de espíritos? Começa, Bruno! Joga a batata quente pro Bruno. Vocês já tiveram ou tem medo de espírito? Vai. Hoje é algo natural para mim também, né? Porque além de ser professor, né, de Tai Chi Chuan, meditação, eu também tenho essas experiências, né, como médium, de poder ouvir, né, os mentores, os espíritos. Então, para mim hoje é algo natural também, assim como a reencarnação. Não é uma crença, não é um misticismo, mas é realmente algo que eu estou vivenciando todos os dias. Então, medo, não. É tipo assim, você tem medo de você mesmo? Eu sou o espírito. Quando você conhece uma coisa, passa a ser algo natural, entendeu? Porque o medo, a raiz do medo é a ignorância, tá certo? Todo medo ele está conectado à ignorância, que é essa falta de conhecimento, né? Então, o medo ele só pode ser vencido através da sabedoria, entendeu? Que é esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente adquire essa sabedoria, né, esse conhecimento, essa vivência, né, não apenas algo teórico, então você não passa a ter mais medo, né? Porque é natural para você. Sim, é por isso que é tão importante você conhecer, você estudar, você pesquisar, né, fontes. Cuidado com as fontes das quais você vai colher essas informações. Mirella, você agora. Eu confesso que eu sou uma pessoa bem frouxa. Eu tenho um certo medo. Eu tenho medo de que apareçam coisas não muito bonitinhas, fofinhas ou luminosas. É o que eu venho conversando com o Bruno até, que eu fico me reprimindo por conta disso. Mas o estudo ajuda a pessoa a relaxar mais quanto a isso. Mas eu tenho medo, sim. É porque a gente tem essa coisa, assim, o que é que acontece? Eita, eu queria, o Antônio falou, eu queria passar uma semana inteira aqui vendo vocês falar. Ok. Obrigada aí. Então, o que é que acontece? Nós estamos acostumados com determinados padrões de beleza, né? Você vê uma pessoa toda queimada, que sofreu queimaduras de 2º, 3º grau, você se assusta quando você vê. Os espíritos, o que é que acontece? A gente, quando era adolescente, eu mesma, gente, eu vivia assistindo filme de terror. Eu ia para a cama depois em pânico. E aquelas imagens é o que fica no nosso subconsciente. Então, o medo, ele só aumenta, né? E assim,
Depois, com o tempo, você aprende que os espíritos, eu gosto de chamar de consciências, tá? Até para desmistificar um pouco essa coisa toda. Mediunidade eu chamo parapsiquismo. São novos termos, mas que tiram todo um peso, né? Uma carga que já vem trazendo já de tanto tempo. Então, o que é que acontece? Quando você desperta para isso, os espíritos eles estão em desequilíbrio, tá? Na sua grande maioria, alguns que aparecem principalmente para a gente, quando a gente não está numa vibração muito boa e tudo, o que aparece não são coisas agradáveis ao olho. Mas se você olha com o olhar do teu coração, quando você se coloca, quando você tem empatia, né, pelo próximo, essa coisa ela ameniza um pouco. É assustador, não vamos negar aqui, não adianta querer dourar a pílula, não. Aparece gente sem cabeça, gente sem braço, gente todo, sabe, arrastando. Mas aquilo ali é tudo uma criação da mente daquela consciência. Ele não tem mais necessidade de estar daquele jeito, mas porque o que é que acontece? Muitas pessoas acham que depois que morre está tudo resolvido. Não sou mais, não passo mais os perrengues, estou fora daqui, né? Não, muitas pessoas que cometem suicídio querem tirar a dor que eles sentem. Só que quando você chega na outra dimensão, você carrega tudo isso. Você só descartou o corpo físico, mas você continua sendo você, né? Então é isso. Então você ter esse olhar. E quando você começa a estudar, a pesquisar, como a Mirella colocou aqui, automaticamente esse medo ele vai dando lugar a um susto. Eu não consigo ver, mas eu vejo na minha tela mental. É como se aparecesse na minha cabeça uma imagem. É mais ou menos assim que funciona, né? E é isso. Então seguinte, o que é que eu penso? Eu não quero saber sobre isso porque eu tenho medo. Eu prefiro saber e conseguir me defender, conseguir agir, do que não saber da coisa e ficar aí entregar as baratas. É mais ou menos isso que acontece, né? Então é melhor buscar o conhecimento agora, né, Dilma, para não sofrer depois. Claro, é o tipo da coisa, ó. Eu sei que se eu sair do corpo eu vou ser atacada. Tá, então eu vou tentar sair consciente o máximo que eu puder. Porque se vier me atacar, eu me defendo. É simples assim. Eu penso desse jeito. Então é melhor conhecer, né? E a gente falou tanto em autoconhecimento. Autoconhecimento também envolve você identificar seus maiores medos. Sim, claro. Entender a raiz, né? Claro. Isso é extremamente importante. Sim. E ter muito cuidado. E ter muito cuidado com as informações que a gente pega pela internet. Tem gente que fala de tudo, de todo jeito. Né, Bruno? Isso. E, assim, eu vejo que muitas pessoas falam em autoconhecimento, Dilma. É um assunto bem comum hoje em dia, né? Mas eu pergunto, Virou moda. Aí eu pergunto, quem realmente hoje para pelo menos 5 minutos da sua vida para fazer uma prática de meditação, um exercício de respiração, entendeu? Você vai perceber que são poucas pessoas. Dá até para você contar nos dedos. Entendeu? Então, na verdade, as pessoas não estão buscando aí do autoconhecimento, mas o autoconhecimento está disponível, né? Hoje a gente tem curso, tem palestra, tem live, tem toda essa informação na internet disponível para a gente. Então, cabe a nós procurar, né? É o que você falou, né? De acordo com as nossas afinidades. Tem pessoas que vão se identificar mais com a prática de meditação sentado, outros vão se identificar mais com Tai Chi, sabe? Então, cada um vai procurando a sua prática, né? Mas o autoconhecimento, depois da internet, ele explodiu aí. Então, a gente tem N ferramentas, tá certo? Um exemplo que a gente começou até pode falar. Na primeira live, Dilma, foi o Tai Chi Chuan, né? No passado, você tinha que subir as montanhas de Wudan, lá na China, para aprender Tai Chi Chuan. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? De aprender precisa subir montanha. Você tem a oportunidade de aprender online, sabe? Porque a gente está num momento muito bacana, que essas ferramentas elas estão eclodindo justamente para elevar a humanidade, né? A esse autoconhecimento, essa transformação, essa compreensão dos medos, sabe? Isso é bacana a gente perceber isso.
E buscar também, né? Porque não adianta querer o autoconhecimento e não levantar a bunda do sofá para buscar as práticas. Sim, Entendeu? você tem que ir atrás. Claro, e tá tudo certo. Respeita o teu momento também. Não adianta você querer forçar a barra, porque a coisa não vai fluir. E se você fizer a pergunta, pode ter certeza que a resposta vai chegar, de alguma forma. Mas, muitas vezes, para você receber essa resposta, captar essa resposta, você tem que estar centrado. Você tem que estar em silêncio, você tem que estar... Esse silêncio que a gente fala é esse silêncio de acalmia, de observar, de ver tudo como é um movimento, né? Para poder escutar o que a gente escuta, né, Mirella? Mas, ó, em relação a essa coisa, assim, que a gente fala sobre autoconhecimento, né, que é uma coisa que está na moda aí, todo mundo fala que, autoconhecimento, você tem que se conhecer, não sei o quê. Gente, a melhor coisa é você procurar. Existem muitas coisas que a gente já pode ir mudando no nosso dia a dia que fazem toda a diferença, até a forma como a gente fala das coisas. Alguém colocou aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer o tai chi, acho que eu vou dar uma carreira. É aquilo que a gente comentou, sabe, faz o que o teu corpo pede. Muito ansioso. Mas é justamente isso. A prática, ela vai te dar essa acalmia necessária. É isso que a gente está colocando aqui. Essas ferramentas, Antunes, elas foram criadas para pessoas que estão passando por isso, tá entendendo? Para pessoas iluminadas, que ficam o dia todo meditando. Não. Ela foi criada para ajudar essas pessoas que estão passando por essas situações, entendeu? Olha, Antunes, nas primeiras aulas que eu tive com o Bruno, eu era muito rígida, assim, meio impaciente. Eu lembro até que eu estava falando, eu sou péssima, eu sou ruim, eu não consigo fazer, eu sou muito ansiosa. Aí eu lembro até hoje que o Bruno falou assim, escuta as palavras, observa as palavras que você está dizendo sobre você mesma. Aí aquilo girou uma chavinha assim, na minha cabeça. Aí eu parei mais, né, de dizer que eu não ia conseguir, que eu sou muito rígida. Porque é prática mesmo. Com a prática você vai se adequando e criando sua forma de praticar. Medicina ayurvédica é uma forma de equilíbrio, sim. Todas essas medicinas integrativas, medicinas naturais, né? Ayurvédica, naturopatia, o reiki, florais de Bach, com que eu trabalho, florais, a meditação, a yoga, né? Deixa-me ver outra coisa aqui. Completa aí, gente, se eu estiver esquecendo alguma coisa. Tudo isso são práticas que são benéficas, que vão trabalhar em determinados corpos. Por exemplo, a medicina ayurvédica, ela trabalha o corpo. Eu não posso falar muito, assim, porque eu não tenho muita profundidade nesse assunto, mas, assim, pelo que eu entendo da Ayurveda, tá? Ela vai trabalhar em um outro nível. É um nível mais profundo, não só do físico, né? Existem algumas práticas que elas vão trabalhar o físico também, mas é sempre um conjunto de corpos. Nós somos vários corpos. Então, essas medicinas, a medicina tradicional, nossa, ela vai na doença, o foco dela é na doença. Essas outras medicinas integrativas, né, essas outras terapias, elas vão não só no físico, elas vão procurar a causa da doença. Que é isso que é o que importa. Não adianta você curar. Mas a quimioterapia às vezes cura um câncer. Tudo bem, mas depois esse câncer reaparece. Se você não curar o que te fez adoecer. Porque quando chega no corpo físico, é porque o adoecimento já vem passando já pelo teu campo energético, pelo teu campo psíquico, espiritual. E aí o corpo adoece por último. Ou seja, quando a bomba explode é porque o negócio já... Entende? Então, a Ayurveda, ela te dá esse equilíbrio em todos esses corpos. É mais ou menos assim que funciona. Assim como o reiki, assim como o tai chi, assim como a meditação, tudo isso
Não é só uma coisa de você relaxar ou de você entrar em contato consigo. É principalmente isso, né? De você se prevenir. Lê aí, Mirella, por favor, essa primeira. Aí, quais seriam os exercícios para chegarmos ao equilíbrio mental, físico e espiritual? E Simone, preciso muito de um momento desse. Bruno e Carlinha, vou aparecer aí. Estou adorando a live. Parabéns aos três. Ai, que bom, obrigada. Então, vamos lá. Qual... que não posso mais desistir, que vai marcar as aulas logo. Perfeito. Quais são as práticas para você trabalhar todos esses corpos, né? Corpo, mente e espírito. Tá. Todas essas aqui que eu acabei de citar. Você fazer um apanhado disso tudo e ver com qual você se identifica mais. Por exemplo, o meu trabalho, só um momentinho, Bruno, eu termino já. O meu trabalho, eu sou terapeuta integrativa em florais de Bach. O que quer dizer isso? Eu faço um estudo, não é só passar o floral para a pessoa, é toda uma investigação, né? E eu trabalho em conjunto com o psicólogo, se for o caso, se for necessário, eu encaminho para um psicólogo, para um psiquiatra, seja o que for. Então, o meu trabalho, ele trabalha em conjunto com outras pessoas. Trabalho com radiestesia, que através de um pêndulo eu consigo fazer uma leitura porque é o seguinte, como é que funciona o pêndulo? A minha energia capta a energia da outra pessoa. Basicamente é isso, tá? E o pêndulo me dá essa noção do que está acontecendo. Essas são as práticas que eu faço, tá? Que vão trabalhar em todos esses pontos. E trabalho também com energização. Aí vem o Bruno Bruno, agora é contigo. É porque o homem, ele é, na verdade, como se fosse uma casca de cebola, sabe? Com várias camadas. Então, a gente tem o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, todas essas têm que estar bem, têm que estar alinhadas, tá certo? Porque a partir do momento que você tira o foco de uma, todas as outras vão ser afetadas. Porque está tudo conectado. Uma casca de cebola, né? Com várias camadas. Então, quando é uma doença mental, emocional, ela vai afetar todos os outros níveis. Por isso que se fala muito hoje em somatização. É exatamente isso. É quando uma doença, né, começa a nível mental, nível emocional, quando ela não é... Espiritual também, né? Quando tem influência espiritual também. Ela vai evoluindo na somatização física, né? É quando realmente aparecem os sintomas. Alguém colocou aí. Não diga isso não. Em algum nível você está alinhado, só não descobriu ainda. Parabéns pela live. Pode ler. Gente, compartilha aí com o pessoal, então, para o pessoal chegar no trabalho. Estou muito feliz em poder assistir. Ai, que bom. Passa aí, aperta aí no aviãozinho, manda o convite pro povo. Então, meus amores, seguinte. Só faltam 3 minutinhos. Então, vamos aproveitar e ver se tem alguma outra pergunta. E a gente vai ter que fazer outra. Em relação à pergunta de Adolfo, como a gente pode ter um equilíbrio, né? Eu vejo assim que não tem uma receita de bolo, sabe? É você procurar aquilo que você tem afinidade, sabe? Se é meditação, faz a meditação, você vai testando para ver qual funciona com você. Tem pessoas que gostam muito de fazer caminhada e se sentem muito bem, sabe? E beleza também, sabe? É você realmente procurar quais são as ferramentas que te deixam bem, que te deixam em paz, sabe? Que proporcionam equilíbrio, mas é porque, na verdade, uma coisa que pode ser boa para mim pode ser ruim para vocês, né? Não é verdade? Então a gente realmente tem que se conhecer para saber qual a ferramenta que melhor vai nos ajudar nesse processo de equilíbrio. Mas a gente tem que ver também, Bruno, nesse sentido o seguinte: muitas vezes só o exercício físico, só a meditação, só aquilo ali não é o bastante. Às vezes o grau de adoecimento já é tão profundo que a gente vai precisar de outras ferramentas. E aí entra apoio psicológico, Eu sou da área de saúde, eu trabalhei como técnica em enfermagem há muito tempo. E eu comecei a observar isso. Então, muitas vezes é você fazer um conjunto de coisas que vão te auxiliar.
Mas a primeira coisa, como o Bruno colocou muito bem aqui, é o autoconhecimento. É você entender que você está adoecido. E não ter vergonha disso. Porque todo mundo passa por isso. Você não é o único, não vai ser. Né? E o cuidado sempre se integral, né? É corpo, mente, emoção e espiritual. Sim. Não adianta só enfatizar um e esquecer do outro. Né? Esquecer do outro. Porque o homem é... Ô, Dilma, Oi. Eu queria propor que tu fizesse outra para a gente finalizar com o exercício de Tai Chi sentado. Agora a gente faz o seguinte, a próxima a gente vai combinar direitinho. Ou a gente faz no meu canal ou faz no seu. Isso aí a gente vê depois e avisa aqui o pessoal. A minha proposta, na verdade, seria finalizar essa e começar outra. Tá entendendo? Ah, agora você diz? Sempre. Tu acha que dá para fazer isso? Dá. Se o pessoal quiser ficar por aqui, aí o pessoal quem diz. E aí, gente? Vão querer que a gente reinicie? Querem fazer um exercício de Tai Chi para finalizar? Dá like. Ou caso... Peraí. Que pena que está acabando. Pois é o que a gente está dizendo aqui. Se vocês quiserem, eu termino essa live aqui e a gente tenta começar uma outra para dar uma continuidade. Vocês é quem sabe. Ou a gente marca uma live para outro dia, Bruno. Não tem problema, não. E aí o pessoal, aí a gente faz a prática também. Eu pensei a gente iniciar outra para finalizar com o movimento Tai Chi. Se ficar tranquilo para vocês. Pronto. Gente, vamos ter que encerrar essa, senão eu não consigo salvar, tá bom? Gratidão por estarem aqui. Eu volto se o pessoal entrar e a gente continua. Beijo no coração. Obrigadão, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.